E eu quero muito que você seja cheio da presença de Deus essa noite e entenda o propósito dele para nós. Amém? É isso. Então, 2:7, hein? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, eu quero começar a viajar com você nessa ideia de imortalidade. E talvez eu falando daqui para você possa soar algo muito difícil, porque nós somos pessoas mortais que estamos vivendo esperando a morte. Mas no decorrer da Bíblia e desta pregação, fique com o coração aberto para que aquele mesmo que gerou essa loucura no meu coração gere no seu também. Sabe, nós falamos que jovem é muito louco, que jovem isso, aquilo. E aí quando eu falo de eternidade, parece que os jovens estão presos a uma realidade da vida e não acreditam que há toda uma história à frente após a morte. Por isso que nesse rolê hoje, eu quero que você saia daqui com uma certeza: você não tem mais fim. Se você já ouviu essa palavra, eu preguei ela aqui há 1 ano atrás. E hoje, eu quero começar esse ano de novo pregando essa palavra. Porque se você não viveu como alguém que não tem fim em 2019, que 2020 você viva como alguém que não tem mais fim. Estão comigo? É isso. Joca está aí? Irmão Joaquim, vocês estão comigo? Seu pai, muita treta, é nós. Então vamos lá. Jesus formou, ou Deus formou, como você queira. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. E sabe, não teria nenhum sentido só o ser humano ser formado do pó da terra. Se nós fôssemos apenas formado do pó da terra, sem o complemento deste versículo, nós seríamos bonecos. Seríamos os bonecão inflável de Jesus, do Espírito Santo, de Deus, da Trindade. Mas algo especial, ele foi lá, moldou essa carinha linda que você tem aí. Ele desenhou você, e aí de repente ele faz assim, soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Eu quero dizer para você que existem vários seres viventes na face da terra, mas nada comparado ao ser humano. Porque Deus nos criou específico. Deus nos deu uma identidade específica. E sabe, nós precisamos olhar para a nossa vida e ver que nós somos o melhor de Deus na terra. Nós podemos contemplar a beleza da criação, tudo que há no mundo, mas nada comparado a eu e você. Nós somos a obra-prima mais bem feita de Deus. Ele apostou tudo em nós. Ele se doou a nós. Ele colocou tudo que Ele tinha de melhor para cada um de nós. E esse é o fôlego de vida que dá todo esse lance de nós caminharmos todos os dias nessa terra, com umas certezas e que um monte de incerteza. Mas, cara, algo tem que pulsar no seu coração. É essa palavra, a identidade de Cristo a todos. Você precisa andar sabendo da sua origem, da onde você veio. E o primeiro tópico que eu quero desenvolver com você essa noite é a história da criação. Você tem um porquê você foi criado. Você tem essa resposta, ela pulsa dentro de você. Mas muitas vezes nós não queremos acreditar nesta situação. Ou fingimos não ser uma realidade nossa. Mas para ter uma identidade, nós precisamos conhecer quem somos, a nossa origem, o nosso pai, como fomos formados. E essa história da criação, ela vai sendo escrita. Se você voltar aí no versículo de Gênesis 1:26, ele começa dizendo assim: e Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Todos os pregadores já te explicou isso, mas eu vou reforçar para você. Quando ele começa dizendo aqui, façamos, ele quer dizer a Trindade Santa, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Se você lembrar da oração de Jesus, lá em João 17, ele vai falar, Pai, eu oro para que, assim como eu e o Senhor somos um, que eles sejam um em nós. Sabe, a Trindade Santa habita em cada um de nós. E se nós temos e vivemos pela identidade de Cristo, tudo que está descrito aqui na Bíblia, nós podemos tomar posse e se assegurar disso. Essa identidade de Jesus Cristo, porque ele diz, façamos, essa identidade da Trindade está sobre cada um de nós. A semelhança entre o homem e a Trindade, o homem e Deus, é o que vai distinguir nós do restante da criação, dos animais, dos seres viventes, dos astros. Sabe, Deus fez vários seres viventes, como eu citei há pouco, mas em nós, Ele colocou a sua identidade. Em nós, Ele colocou as suas características. Em nós Ele colocou os seus atributos. E isso é a loucura que tem que pulsar em nossos corações. Nós não somos ser do acaso, mano. A Bíblia, ela vai contar essa história do criacionismo. E eu não sei qual que é a teoria que mais te prende, mas eu esta noite estou te apresentando uma que está escrita há mais de 2000 anos. E que nunca perdeu o seu valor e seu poder. Nós temos essa identidade. Quando ele soprou o Espírito de vida, nós vamos ler lá no Novo Testamento, que o Senhor, Ele é Espírito. Essa é uma das características, Deus é Espírito. Quando ele fala que é necessário que nós o adoramos em Espírito e em nós podemos adorar a Ele com o nosso Espírito, mas esse Espírito foi Ele quem nos deu. Esse versículo está escrito lá em João 4:24, que Deus é Espírito. Então, se Deus, Ele é infinito, se Jesus Cristo, Ele é eterno, e eles sopraram sobre nós o fôlego de vida, o homem, ele tem esse Espírito soprado de Deus sobre cada um, e esse Espírito é imortal. Esse Espírito não vai ficar vagando por aí, explodir, sumir, não. No decorrer dessa palavra você vai ver versículos que vai confirmar no seu coração que Deus nos deu um Espírito imortal. O homem natural tem um Espírito imortal. E nessa história da criação, nós começamos a pensar na formação do homem. Do pó da terra e um sopro de vida. E esse sopro é uma liberação dos céus de Deus sobre nós. É um espírito e esse espírito é imortal. A palavra de Deus, ela vai separar, lá em 1 Tessalonicenses 5:23, que o homem, ele possui corpo, alma e espírito. Alguns estudiosos aí da Bíblia, eles colocam como o espírito age junto com a alma. Mas isso para nós hoje não é o interessante, porque nós queremos entender, é a imortalidade do homem. Essa identidade de Cristo que é chegada a cada um de nós. Se você dividir, o texto fala, o mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Então o corpo, o que é o corpo? O corpo é essa massa física aqui, é esse corpo lindão aqui que nós temos. Você vai lá na academia, dá uma chegada lá, para ele ficar mais bonitinho. Uns já são mais bonitos porque são mais fofinhos, e outros são mais bonitos porque são mais magrinhos. Mas não importa, porque todos têm um corpo criado por Deus.
E essa noite aprenda a aceitar o seu corpo natural que Deus te deu. Aprenda a conviver com ele. Porque outra situação que nós temos é a alma. E a alma é esses sentimentos, são esses desejos que nós temos. A alma é que nos conduz nas nossas emoções, nas nossas vontades, na nossa parte moral. Então você precisa cuidar do seu corpo, mas você necessita de cuidar muito da sua alma. E além disso, há o Espírito. E o Espírito é aquilo que nos conecta a Deus, a essa imortalidade. O Espírito é o fôlego de vida. O Espírito é que vai distinguir você de um animal, de um cachorro, por exemplo. Ele tem sentimentos, mas ele não tem o Espírito que o liga a Deus. A consciência, o sopro de vida. Isso é o nosso Espírito. E esses atributos que nós temos são semelhantes à Trindade Santa. Nesta formação do homem, é legal a gente pensar em uma criança no ventre de uma mãe, um bebê em sua formação. Quando nós somos pai aqui, eu vi o Rodrigo e mais alguns aqui. Quando você vai lá na ultrassom, quem já teve a oportunidade, a mulher começa a filmar aquela barriga lá, e a barriga está retinha ainda, né? Para que elas tenham a barriga reta, claro, né? Desculpa, Jéssica. Não precisava falar isso, né, Raíssa? Falta de maturidade. Mas é isso. Aí aquelas mulheres estão lá e tal, a mulher está filmando. E mano, você não está vendo nada lá dentro, certo? Está pequenininho. Mas lá naquela televisãozinha aparece um pontinho preto. E a mulher vai lá com a câmera e fala: ah, ali está seu filho. Aí você olha e fala: o quê? Aquele pontinho preto? Tá louca essa mulher aí. O que é um pontinho preto dentro de uma barriga, gente? Não é nada. Não é nada. Não é nada. Cada um pensou uma coisa aí, nem eu sei o que eu pensei, mas não é nada. Mas sabe, o primeiro órgão a ser formado é... Não, vocês não estão comigo. O que é? A mãozinha aqui, a mãozinha, não estou enganando ninguém não, igual o Dave fez. Igual o Dave fez. Né? Vocês lembram dessa? Todo mundo falou e ele... Não, gente. O coração começa a ser formado lá no ventre. Aquele pontinho preto é o coração. Mas o que vai te dizer que aquilo é uma realidade? A pulsação. Ela aumenta o volume. E aquele coração dispara, cara. E começa, mas muito rápido. E aí sabe o que acontece com você? Pai, mãe, tem mães aqui também. Há uma aceleração dentro do seu coração. E você acha que é uma emoção simples, mas não é. Aquela aceleração que acontece junto com você é porque os batimentos estão se conectando. E você está tendo uma confirmação que ali existe uma vida. Conecta o batimento daqui com o de lá. Você não vê nada, mas aquela pulsação bate dentro de você. E aí você vê uma vida sendo criada dentro de um ventre de uma mãe. Você não é fruto do acaso. E eu tenho que repetir isso todas as vezes, porque Deus não dá um sopro de vida à toa. Todos que Ele coloca hoje na terra é para participar desse processo de restauração. Nós estamos dentro desse processo de restauração. E Ele chamou cada um de nós com um propósito específico. Não importa de onde você veio no seu sentimento terreno. Não importa se você é fruto de um acaso, de um estupro. Não importa. Porque quem coordena o sopro de vida é os céus e não é a terra. Se sinta abraçado esta noite.
Se sinta abraçado pela paternidade de Cristo que está em nós e através de nós. Ele te desenhou, Ele te formou e Ele te trouxe a este tempo para fazer a diferença nesta nação, neste bairro, nesta cidade que você está inserido. Não pense que você é fruto de um acaso, não, você tem um propósito se cumprindo diante dos seus olhos. Deixe seu coração pulsar com o coração dos céus. Deixe seu coração bater, não pelo aquilo que é passageiro, mas por aquilo que é eterno. Sabe, você não verá o corpo, você não vai imaginar a alma, mas terá a confirmação da vida pelo Espírito. Por isso que nós carregamos um Espírito imortal. Vocês estão comigo? Eclesiastes 12:7. Lembra, Jó, quando eu preguei a primeira vez isso, falei que quando você fizesse velório, você ia usar isso aqui. Há 3 anos atrás. E o pó volte à terra de onde veio. E o espírito volte a Deus que o... Seu espírito não vai ficar vagando. Vocês estão me entendendo? Diga amém aí. Vocês estão comigo? Diga sim. E o pó volte à terra de onde veio. E o espírito volte a Deus que o deu. Não tem mais fim. A paternidade de Deus foi gerada em nós desde a eternidade. Nós precisamos conviver com isso e amar esta situação. Que todos aqui têm um pai, e esse pai é responsável. Esse pai é um pai de amor. Esse pai nos deu da sua identidade. Dá para projetar no telão Salmo 139, 13 a 16? Porque, meu Deus, o Espírito Santo precisa gerar isso dentro do seu coração. Para que, se você tem algum constrangimento, que hoje a identidade de Cristo venha fazer a diferença em você. Vai comigo no 16, no 13, por favor. No 13. 139, 13. Pode ser na Nova Almeida atualizada. Bom, vamos nessa daí. Amém. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha... Graças te dou, visto que por modo... Pode falar, firme. Visto que por modo... maravilhoso me formaste. As tuas obras são... E a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui e entretecido, como nas profundezas da terra. E olha o 16. Os teus olhos me viram, meu Deus, a substância ainda informe, aquele coraçãozinho lá, já tinha um desenho, ele só estava sendo gerado. E ele fala, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Meu Deus, essa doideira aí, só o evangelho pode vender para você. A droga mais louca que você procurar na face da terra não vai entender essa parada aí. Mas existe alguém que pulsa aqui dentro, um espírito, que quando você lê isso aí, te dá vontade de chorar, te arrepia, aí você fica com medo, você fala, será que é verdade? Mas é o Espírito Santo de Deus te incomodando, porque você não é um cidadão da terra, você é um cidadão do céu. Meu Deus! Sim!
Vocês não estão comigo, não. Eu estou quase voando aqui em cima do Marquinhos. A essência da criação é essa. Deus escreveu uma história perfeita para cada um de nós. Nós precisamos vivenciar essa história perfeita. A história da criação passa pela formação do homem. Ele vai crescendo e vai vivenciando essa história. Efésios vai dizer que nós fomos gerados nele. Nós fomos gerados no céu para viver na terra. Não é um acaso. É um propósito. Efésios 1:4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis. Efésios 1:4. Grave isso na sua mente, grave isso. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha escrito a sua história. Você está dentro do processo da eternidade. Mas Ele deixou a identidade sobre cada um de nós. E essa identidade não é da terra, essa identidade é dos céus. Põe lá no Efésios 1:4, acaba comigo logo. Essa santidade é para ser manifestada na terra, porque sem a mesma ninguém verá a Deus. Efésios 1:4, acaba comigo. Nosso destino não é a morte, mas a eternidade liberada por Cristo sobre cada um de nós. Está chegando lá o Efésios 1:4? Está chegando. Cadê aquele negócio da ideal aí? Esse telão aí, hoje ele está meio... Meu Deus. Vamos lá. Vamos continuando. Opa, chegou. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos irrepreensíveis perante ele em amor. E amanhã, se tudo correr bem, eu vou pregar sobre santidade. E vai ser um complemento desse versículo, dessa pregação para as nossas vidas. Amém? Então fica conectado, não sai de perto não. Uma identidade nossa é representar a santidade de Cristo na terra. Vocês estão comigo? Então a história da criação. Vamos lá, recapitulando. Deus nos formou do pó da terra, mas Ele nos soprou um fôlego de vida. E esse fôlego de vida veio com o Espírito. Então nós temos o corpo, a alma e o Espírito. E esse Espírito é o que nos confirma a nossa imortalidade perante Deus. Porque Deus é infinito, Jesus Cristo é eterno. E nós tendo esse sopro de vida, nós temos um Espírito imortal. E isso que nos distingue das demais, dos seres que Deus criou. E é importante você entender que há uma história linda escrita sobre as nossas vidas. Porque antes de nós sermos formados, antes daquele coração bater, antes daquele primeiro momento, Deus já tinha programado a nossa vida nos céus. E nós fomos gerados nele antes da fundação do mundo. Nós só estamos colocados dentro de um tempo. E o tempo serve para medir a eternidade. Você entendendo esta formação, você começa a pensar, se nós somos imortal, nós não vamos mais se preocupar com a morte. Porque o nosso destino não é a terra, o nosso destino, a nossa origem é o céu. E o céu não tem a ver com morte, tem a ver com eternidade. Vocês estão entendendo? Tópico 2, depois da criação: corpo físico e corpo espiritual. A Bíblia vai confirmar para nós que existe esse corpo, matéria, físico, mas que após o nosso processo de vida na terra, nós teremos também o nosso corpo espiritual. E aí a loucura vai ficando maior, né? Porque a palavra imortal
ela tem um significado que não está sujeito à morte, não mortal. O sentido figurado fica mais claro, ela fala que dura ou parece durar infinitamente. Sabe onde nós temos essa confirmação? Em Jesus Cristo. Porque para nós, a morte é uma realidade. Escute, todos aqui sabem que vão morrer, mas ninguém está preparado para a morte. E eu posso te dizer mais, você sabe que vai morrer, mas você tem medo da morte. Se todos sabemos que vamos morrer, quando você sabe o que você vai fazer daqui 2 dias, você não se prepara para isso? Nem que for na última hora, se prepara. Então por que ninguém se prepara para morrer, se é uma certeza? Que doideira, né? Se você acreditar que você é imortal, nem a morte pode te assustar. Quando você tem essa confirmação, Mateus? Em Jesus Cristo. Se eu tenho a identidade de Cristo, eu sou um ser imortal. Que doideira. Jesus morreu, passou pela morte física, mas ao 3º dia, ele ressuscitou para viver a vida espiritual. Ele morreu num corpo físico e ressuscitou num corpo... Não entendi. Vamos de novo. Glorificado. Um corpo espiritual. Jesus Cristo é a confirmação dessa loucura que eu estou falando esta noite. Que o jovem não pensa muito na morte, mas quando ele pensa na morte ele fica com medo, correto? Quem quer morrer aí? Ergue a mão e fala, eu quero em nome de Jesus hoje. Ninguém quer. Ninguém fala, pelo amor de Deus, não tem que ir aí orar. Mas tá ligado? Ninguém quer, mano. E nem eu. Tem que ir ali curtir o Luca mais um pouquinho. Mas esse atributo infinito de Deus está sobre as nossas vidas. Deus é infinito. Por quê? Não tem começo nem fim. Jesus Cristo é eterno. Por quê? Ele é o Pai da eternidade. Ele morreu no corpo natural e ressuscitou num corpo glorificado e espiritual. E o homem é imortal, porque ele tem esse Espírito liberado dos céus sobre a vida dele. Nós estamos ligados a Deus por essa identidade, por essa característica. A imortalidade vem da Trindade e foi colocada sobre cada um de nós. E Paulo vai ensinando aos Coríntios sobre isso. E lá naquela carta, no capítulo 15, ele vai falar sobre a ressurreição. Ele vai falar no 15:19, se a nossa esperança for somente nessa terra, nós seremos os mais miseráveis. Se você tem esperança na sua vida diante dessa terra e não tem esperança pelos céus, você é uma pessoa miserável. Que sentido tem a vida se tudo começasse e tivesse um fim? Se não tivesse a expectativa da vida após a morte? Que sentido teria a sua vida? Todo ser humano almeja, quando chega perto da morte, ele assusta porque ele quer saber o que há do outro lado. Mas eu e você temos o direito e o dever, e temos a bondade de Cristo, que está tudo explicado na Bíblia. Basta darmos um passo de fé dentro dessa realidade. A vida não é passageira. Você foi criado como nascer, viver e morrer, mas essa noite eu quero mudar isso dentro da sua cabeça. Você nasceu sim, você vai viver sim, mas você não tem mais fim. É um tempo a vida para você escolher qual é o seu destino eterno. E sabe, você vai dormir, você vai lá para a terra. O espírito vai voltar a Deus, e num devido tempo você vai tomar um choque, como eu disse hoje.
Você vai tomar um choque no seu coração. Aquele primeiro órgão vai voltar a pulsar. E você terá um corpo glorificado para desfrutar de uma eternidade com Cristo. Nós somos seres imortais. Grava isso na sua cabeça. Viva como se nada mais fosse acabar. O que você tem feito hoje? Que valor tem dentro da eternidade? Não tem mais fim. Não tem mais fim. Não sei se essa notícia é boa para você ou ela é péssima. Mas eu quero te alertar. Você não tem mais fim. Que você possa glorificar por isso. Porque Deus não te criou uma pessoa sem sentido. Ele te criou com todos os sentidos e os atributos dos céus. Amém? Coríntios 15. Se você ler lá depois, desde o 35, ele está nessa discussão sobre que há vida após a morte. Mas eu quero ler apenas o 42 ao 44 com você. 1 Coríntios 15, do 42 a 44. Eu estou sendo bem específico dentro da Bíblia, para que você não perca o raciocínio e a lógica dentro do Evangelho. Não é uma situação que eu estou te contando. Está inserido dentro da palavra de Deus. 1 Coríntios 15, está comigo aí? Amém? Vai estar no telão? Já chegou? Meu Deus! 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. 43. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em... Agora o melhor dessa noite. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo. Agora todos juntos, vamos ler. Se há corpo natural, há também corpo. Deixa essa verdade fazer parte da sua vida a partir de hoje. Repita comigo: se há corpo natural, há também corpo espiritual. Cada ser gerado no ventre da sua mãe está com uma história escrita dentro da eternidade. Esse tempo de vida é a razão, esse tempo de vida é o espaço que a pessoa tem para decidir aonde será o seu lar na eternidade. Qual será o seu lar eterno? A oportunidade é para todos. Deus não criou ninguém para ir para um lar de desgosto. Não criou ninguém para ir para o inferno. Deus criou todos para viver no céu de paz, na terra de paz que Ele nos deu. E para começar a gerar isso em nós, essa consciência, essa mentalidade precisa estar transformada em nós. Sabe, tem um pensamento, e está no nosso livro também, de Taylor Chardin. Ele diz assim, preste bem atenção: não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Preste atenção. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, mas nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Se sua origem é o céu, se você tem um sopro de vida liberado por Deus, um espírito vivificante em nós, então você está por um tempo como um ser espiritual vivendo uma experiência humana, uma experiência terrena. Mas o que eu falei há pouco, nós fomos gerados nele e por ele, e a nossa origem é de lá, não é daqui. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo?
Então vamos continuando. Primeiro, a história da criação, a formação do homem, os atributos, a identidade de Cristo. Segundo, se há corpo espiritual, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Nós estamos num processo na vida para decidirmos aonde será o nosso lar eterno. E terceiro, se você estiver anotando, a criação de Deus, ela não tem mais fim. O ser humano vai dormir, como eu disse um pouco, vai passar pela essa morte terrena, mas logo estará no céu com o seu Senhor. Ou a outra parte da pregação essa noite que eu não posso deixar de te apresentar é: a vida após a morte só tem dois destinos, e um deles vai ser o nosso. Eu não posso deixar de comentar isso com você. Naquele dia que você tomar um choque e voltar a viver para a eternidade, se você ainda não vive a eternidade hoje, porque a eternidade é Jesus Cristo, você pode se encontrar num lugar que também não tem mais volta, um lugar que a Bíblia vai dizer que é de tormento eterno. Vocês estão me entendendo? Então as pessoas estão vivendo como se houvesse esse começo, meio, fim, mas não tem mais fim. É nascer, viver e partir para a glória com Cristo, ou nascer, viver e partir para o desgosto eterno. Eu queria que você entendesse Mateus 25, 46, porque ali está apresentado para cada um de nós esse destino, que o homem no corpo material vai decidir o que ele quer viver após a morte. Mateus 25, 46. Vocês estão abrindo ou estão esperando o telão? Pode falar comigo, eu estou aqui. Já abriram? Meu Deus. Então deixa eu abrir aqui. Salveu no telão aí, filho. Lá. Bênção de Deus. Olha esse versículo. Depois da parábola do juízo. Mateus 25, 43. Depois que Jesus fala sobre o grande julgamento, ele finaliza a sentença, dizendo assim, 25, 46, não 3. Estava 46, voltou para 43, agora está no 46. E irão estes para o castigo, porém os justos para... Só estão apresentados para nós aí dois destinos. Ou a vida eterna para aqueles que se justificaram. O que é se tornar justo? É aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Sendo assim, nós nos tornamos justificados pela sua graça, pelo sangue derramado na cruz. Não tem a ver com merecimento. É graça, é de graça, distribuída a cada um de nós. Mas o complemento do versículo o começo do versículo vai dizer: e estes para o castigo, quem não se justificou, terá um castigo eterno. A Bíblia, ela vai citar 3 mortes. A Bíblia cita 3 mortes no decorrer das Escrituras. Primeira morte que a Bíblia vai citar para nós é a morte física. No que consiste, é isso? A morte física, a separação do homem de Deus. A morte física é essa morte que todos nós estamos sujeitos e provavelmente iremos passar. Esta é a morte física.
está descrita para nós em Tiago 2:26. Depois você pode ler lá. Tiago 2:26. Vamos ler para não ficar nenhuma dúvida na cabeça de ninguém aqui. Olha lá, porque assim como o corpo sem espírito é, então esta morte física é uma separação do corpo natural com o seu espiritual. A Bíblia vai falar em vários versículos dessa morte, e ela fala sobre uma segunda morte, que é a morte espiritual. E aí é que vai piorando, porque a morte física, todos nós iremos passar. Mas a morte espiritual é algo que ninguém deveria passar. E a morte espiritual não tem a ver com ela ser após a morte física. A morte espiritual pode acontecer todos os dias na nossa vida. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, se esfriam na sua caminhada cristã. O que é se esfriar? Elas deixam de queimar por Jesus. Às vezes elas acham que, está muito repetitivo. Essa galera está falando aí que Jesus vai voltar, mas está demorando muito. Ela não encontrou o sentido, o propósito dela na vida. Então o que ela faz dia de sábado, às vezes é maçante para ela. E quando é maçante, ela está a um passo de ter uma morte espiritual. Mas que nessa noite você faça uma reflexão na sua vida. E não se deixe levar pelos constrangimentos da terra, do seu interior, das suas vontades da terra. Mas que você consiga olhar os céus, ver a imortalidade que está sobre cada um de nós. E caminhar em direção a viver o espiritual. E não a se deixar levar pela morte espiritual. A morte espiritual, ela é descrita em Colossenses 2:13. Colossenses 2:13 vai dizer sobre esta morte espiritual. Vai dizer assim no versículo 2:13. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Você já tem essa vida. Você que aceitou Jesus já tem, mas se você não levar ela, se você não cuidar desta vida espiritual, se você não alimentar ela, você pode matar ela. Um corpo sem água, sem alimento, ele está fadado à morte. Se você não cuidar do seu espiritual, você pode ter uma morte espiritual. Isaías, ele estava repreendendo e falando lá no 59, no 59:2, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Quem está vivendo uma vida de pecado precisa se arrepender e se santificar para viver essa vida com Cristo. O pecado traz morte espiritual a cada um de nós. Se nós não vencermos o pecado, se nós não lutarmos, nós estamos sujeitos a essa morte espiritual. Mas decorrente desta morte ainda, a Bíblia vai citar uma terceira morte. E aqui a situação começa a ficar um pouco complicada. Ou ela deveria nos causar um desespero eterno. Porque independente de nós, não é só nós. Eu quero que você pense em quantas pessoas, quantos amigos, quantas pessoas da nossa família está destinando as suas vidas hoje a esta morte eterna. Sabe, a Bíblia começa falando lá em Gênesis dessa maravilha da criação, mas ela termina lá em Apocalipse dizendo que se a pessoa não vivenciar o que está escrito nas Sagradas Escrituras, ela terá uma morte eterna. A mesma vida eterna tem também uma morte eterna. Você, eu, nós somos imortais. Mas esse espaço de vida, não se esqueça disso, é o tempo necessário para nós decidirmos se vamos ter a vida eterna com Cristo ou a morte eterna com Satanás.
E os versículos são muito claros para nós. Apocalipse 2:11. Depois nós vamos ler o 20:14 e o 21:8. Eu vou ler esses 3 versículos porque isso precisa causar um desespero em nós. Se você já sabe que vai passar pela morte física, mas você não pode aceitar a morte espiritual, porque a morte espiritual te leva para a morte eterna. O meu papel aqui como líder da juventude é não deixar você morrer espiritualmente, porque pior que isso, eu não posso te livrar da morte eterna. E essa é uma realidade que nós estamos caminhando. Ou a vida eterna com Cristo, ou a morte eterna com o diabo e seus anjos. Não tem meias palavras na Bíblia. Só tem 2 sentenças. Ou você vai ser os benditos do meu Pai, ou você vai ser o afastar de mim. Praza aos céus que todos que aqui estão, naquele dia, possamos dar um abraço e dizer: caminhamos a carreira, guardamos a fé, e vamos receber a nossa coroa diante de Jesus Cristo. Mas é uma realidade a morte eterna, mano. E se você veio aqui essa noite, Deus queria te lembrar dela. Porque Ele me lembra todos os dias, em nome de Jesus eu falo, me lembra que existe uma morte eterna, para mim nunca desgarrar da vida eterna. Apocalipse 2:11, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da... Se tem a primeira morte física, a segunda morte é essa, que não tem mais volta. É uma morte eterna. Quando você ouvir falar de segunda morte, é uma morte eterna. Apocalipse 20:14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a... vocês não estão acreditando, né? Então vamos ler de novo. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a... o lago de fogo. E pior agora, o 21. Ou 21:8, isso. Esse versículo dói, dá medo, mas não é para você ter medo não, é só para você se desgarrar da morte e viver a vida. Quanto porém aos... Vamos de novo, vamos pelo telão, vocês estão vendo lá, né? Quanto porém aos e a todos os, a parte que lhes cabe será no que arde com fogo e enxofre, a saber, que nessa noite você saia daqui com o prazer da imortalidade batendo no seu coração, mas com a responsabilidade de não deixar a morte espiritual fazer parte da sua vida. Porque se você morrer a morte física dentro da morte espiritual, o seu destino é a morte eterna. E isso é o assunto mais sério que nós estamos falando aqui esta noite. Talvez seja o assunto mais sério que nós vamos falar aqui este ano. Não há volta, gente. Cabe ao homem morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Mas onde tem morte, também há vida. E nós estamos aqui para celebrar a vida em Jesus Cristo. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos 8. E eu quero começar, finalizar com você. Romanos 8. Este capítulo é muito importante para cada um de nós.
E eu queria que você entendesse o sentido desta palavra, desta imortalidade que está sobre nós. Romanos 8, eu vou ler o 10 e o 11, e depois eu vou finalizar lá em 2 Timóteo 1, 10. Então Romanos 8, 10 e 11 vai dizer para nós: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito é por causa da... Lembra aquele versículo que eu acabei de ler? Que nós fomos justificados lá em Mateus. Este versículo vem nos mostrar no 10 aqui, que a justiça de Deus nos leva para a vida eterna. A justiça que Ele nos justifica através de nós aceitarmos e entendermos o sacrifício na cruz do Calvário. O 11 ele vai dizer: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo por meio do seu Espírito que em vós habita. Então aqui ele está falando sobre o nosso corpo mortal, e esse corpo Ele vai restaurar por meio do seu Espírito que habita em nós. Porque se há corpo mortal, se há corpo carnal, há também corpo. Eu quero lembrar para você que a vida na terra, a vida dos céus não é apenas uma extensão, mas a vida foi personificada, quase não saiu, hein? Personificada em Jesus Cristo para cada um de nós. Se você quiser entender como você viverá pela eternidade, você precisa ler os dias que Jesus ficou na terra com o corpo glorificado. Estude Jesus Cristo após a morte, é o que será a nossa vida após a morte. Mas Deus tem preparado um lar de paz para cada um de nós. E Ele nos garantiu que este corpo físico também tem um corpo glorificado, um corpo espiritual. E esse Espírito que Ele nos deu está identificado pela imortalidade. 2 Timóteo 2,10 é claro quando Paulo fala da imortalidade. Aqui mesmo no Romanos, quando você lê este Romanos 8, ele vai falar sobre a imortalidade. Ele termina depois falando sobre a imortalidade. Então eu queria que você vivesse pelaquilo que é eterno. Que a partir de hoje você se visse como um homem imortal. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus. Vai no 1:10 para mim. Paulo está dizendo que ele queria gerar Cristo em nós. Mas no 2 Timóteo 1:10 nós vamos entender o que ele fala da imortalidade. Logo no começo do versículo ele vai trazer esta palavra, e que nesta noite seu coração pulse pela eternidade. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu como também trouxe a luz, a vida e mediante o Evangelho. Se você está aqui esta noite, você veio conhecer um Evangelho. E este Evangelho foi manifestado em nós, na cruz, para cada um de nós. E a identidade de Cristo está sobre nós. E nós temos direito à imortalidade, que é de Jesus Cristo, para todos aqueles que aceitaram como único
e suficiente Salvador. Deus é infinito, Jesus Cristo é eterno, o homem é. Você acredita mesmo nisso? Deus é infinito, Jesus Cristo é, e o homem é. Mateus, vocês não estão muito lá ainda, então eu vou voltar lá. Eu vou voltar lá. Mateus 10, 28 diz: temam aquele que pode fazer perecer no inferno a alma como o corpo. Se você realmente acredita que você é imortal, eu te apresentei a vida, Jesus Cristo, mas te apresentei a morte eterna, o diabo e seus anjos. Temam aquele que pode te levar numa imortalidade eterna. Se você realmente acredita que você é um homem imortal, você não pode brincar de servir Jesus Cristo. Você tem a identidade da Trindade Santa. Você tem a identidade de Cristo em nós. E Ele nos colocou, como Ele disse lá em Salmo 139, Ele nos formou com uma história e um propósito escrito sobre cada um de nós. Cara, não viva mais pelo seu sustento diário, pelas suas paixões da terra. Não viva mais por isso. Como muitos aqui fizeram no ano passado, largaram tudo para viver por uma eternidade. Larga tudo que te prende na terra e viva pelos céus. Tem uma história linda escrita sobre cada um de nós. Todas as decisões importantes que você for tomar na sua vida a partir de hoje, não se esqueça, você é um ser imortal. Tudo que você faz hoje reflete dentro de uma eternidade. Nós estamos aqui para revelar a identidade de Cristo a todos, neste tempo, nesta nação. Deixe o Espírito Santo gerar isso dentro do seu coração. A Bíblia é que está te dizendo tudo isso. O seu espírito vai voltar a Deus. Você nasceu, viveu, mas não tem mais vinda. É da terra de volta para a sua origem. É para o céu, é para a eternidade, é com Cristo. Mas aqueles que realmente aceitaram Jesus Cristo, você não precisa esperar o amanhã. Você pode viver pela eternidade hoje. Você pode realmente fazer sentido nessa identidade que você está carregando no peito. Isso aqui tem um sentido eterno, não é passageiro. Esses escravos aqui nos comprou. O sangue que foi derramado aqui comprou a cada um de nós. Não é merecimento, é graça. E nós devemos fazer nele não porque ele nos pede, não para ter merecimento de algo, mas fazer tudo por ele, pela graça e de graça. Por isso que muitos estão fazendo um monte de loucuras aí, largando as suas vidas de graça, não ganha nada da igreja, não, ninguém aqui ganha nada. Fazemos porque Ele fez de graça por cada um de nós. Vocês estão comigo? Fique de pé. Espírito Santo de Deus, aumenta.